Rodrigo Amaro falando, é um prazer estar com vocês em mais um bate-papo. É isso aí, pessoal, já deixa aquele like, aquele comentário, quem você quer ver aqui na nossa bancada. O primeiro episódio foi com o pastor Ivan, o pastor da sede. Agora é com o nosso querido pastor Leandro Miranda, que ele comanda a subsede que fica localizado no Jardim Vila Formosa. Eu vou deixar todo o endereço na descrição do vídeo, então você vai lá, você dá uma lida, para você ver o horário do culto, para você ver o endereço da subsede, da sede, e fique à vontade para estar compartilhando conosco os cultos. Galera, o pastor Leandro, quem conhece o pastor Leandro há muito tempo, ou talvez há pouco tempo, talvez não saiba a história do pastor Leandro. Eu também sou um curioso e eu não sei a história do pastor Leandro. Pastor, é um prazer te receber aqui. Paz do Senhor, Rodrigo, a paz do Senhor, aqueles que nos assistem. O prazer é todo meu, poder compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa experiência, da nossa caminhada com Cristo na terra e daquilo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que será alguns minutos de um bate-papo bastante agradável, bastante edificante e que há de alcançar algumas vidas que irá nos assistir. Em nome de Jesus, um grande né, pastor? prazer, um grande prazer. Pastor, o pastor vai vir aqui, deu o que falar, hein? Ah, imagino. Falou umas coisas do senhor aí, ó. Pessoal, assiste o primeiro podcast que você vai ver só lá que o pastor Ivan aprontou com o nosso pastor Leandro aqui. A intimidade, a proximidade que eu tenho com o pastor Ivan e ele comigo, ela faz com que isso aconteça, né? A gente tem essa liberdade um com o outro. Pastor, aproveitando falando do pastor Ivan, como que vocês se conheceram? Como que foi essa jornada? Bom, o pastor Ivan eu conheci através da vida da minha esposa, né? Na época apenas a gente estava se conhecendo, seguindo para um namoro. Eu era de uma outra igreja, a igreja que eu comecei no evangelho, né? Então ela não congregava comigo, ela também não gostava da liturgia de culto, das doutrinas aplicadas no ministério que eu era, por conta de ser muito mais tradicional. Então nós se dividíamos entre ela estar em alguns cultos na igreja que eu congregava, e eu também iria em alguns cultos na igreja que ela congregava. E por uma grata surpresa, quem dirigia, quem pastoreava essa igreja era o pastor Ivan, né? Desde um primeiro endereço muito pequeno, poucas cadeiras, poucas pessoas. Então foi por esse caminho que eu conheci a vida do pastor Ivan. Fui se tornar mais próximo dele com o passar de muitos anos, o crescimento ministerial. Mas foi através da vida da minha pastora, da minha esposa, aliás, a pastora Cássia, que conhece o pastor Ivan, acho que até mais do que 2 décadas já. Que legal. O senhor falou bem interessante aí, a sua pastora, né? E é verdade, né, pastor? Quem manda no barraco não. É a pastora, né? Quem manda em casa sempre é a mulher. O homem só aquele que direciona e decide aquilo que Deus coloca sobre a vida. Mas o senhor tem algum animalzinho de estimação? Temos uma cachorrinha. Tem a pastora que manda, a Luísa manda, e até o cachorrinho tá do lado delas. Tem uma Tá enrolado aí, pastor? Tem uma shih tzu lá em casa eu sou rodeado de mulheres. É o Senhor Espírito Santo mesmo, né? Porque... Exatamente. Pastor, muitas pessoas te conhecem, mas não sabem o que o senhor passou para estar nesse momento com a gente, né? Hoje é uma graça de Deus estar conversando com o senhor aqui, né? Pelo que o senhor já passou, Fala um pouquinho do teu testemunho, pastor, para quem está assistindo ver o que Deus pode fazer na sua vida. Eu não sei qual momento você está passando, que fase da vida louca que você deve estar nesse momento. Com o testemunho do pastor, eu espero que você tenha uma outra visão sobre a vida e você volte, né, para o caminho certo. Fala um pouquinho, pastor, sobre a sua conversão, o que o senhor passou nesse processo. Bora lá. Tem uma história bastante interessante, mas também bastante comum nos dias de hoje, né? A maioria de nós, como cristão, acaba se aproximando de Jesus, acaba entrando numa igreja muito pela dor, pela dificuldade. Comigo não foi diferente. Apesar de ter sido criado pela minha mãe, uma mulher muito religiosa que sempre me levou aos cultos desde muito pequeno, mas eu também fui criado dentro de um ambiente onde se tomar cerveja era muito comum, churrasco com a família, então a gente tinha essa legalidade. A passagem de criança para adolescência, ela me trouxe um despertar
para essas coisas, né? Então a mãe ela já vai perdendo um pouco o controle das decisões do filho, escola vai ensinando algumas coisas e por fim a gente vai tomando as nossas próprias decisões e seguindo os nossos caminhos. Então, por muito cedo, pelo fato de eu ter dentro de casa pessoas que bebiam e bebiam junto comigo, eu junto com elas, então o álcool ele já começou a ser a porta de entrada para tudo aquilo que viria a acontecer na minha vida. Então, desde muito novo, eu bebia e isso não havia nenhum problema, porque isso era habitual dentro de uma família. Porém, eu notei que eu tinha um ponto diferente de todos eles. Eu já não tinha controle. Bastava a primeira lata de cerveja, então eu era o inimigo do fim, se podemos dizer assim nos termos mais atuais. Então eu vivia sempre bebendo, até o ponto de que tudo que eu precisasse fazer estava em torno da bebida. Mesmo um passeio de escola, nós como menino era terrível. Colocava 2 litros de vinho e uma garrafa de Fantaúva para ir tomando dentro do ônibus, indo para a excursão. E isso de maneira sorrateira foi contaminando. O tempo foi passando, então o álcool já não era suficiente, até porque as pessoas que você começa a se relacionar, tem aqueles que estão um pouco mais à frente, que já usam outro tipo de droga. Então, ingressar na maconha foi questão de tempo. Então, eu passei por algum tempo da minha vida, talvez dos 14, 15 anos até os 18, em essa vida desregrada de beber e de fumar maconha. Beber e fumar maconha. Só que isso também, a um determinado ponto, já fica insaciável. E alguém vai lhe apresentar uma droga diferente. E você já está naquele bolo, você já está naquele meio, e você já é um inconsequente, você já não teme mais o perigo que você está sofrendo. E as portas elas vão se abrindo para o mal de uma maneira muito rápida. Então, quando isso já não era mais o suficiente para mim, a cocaína ela foi o próximo passo. E durante um período de 3 anos que eu fui viciado em cocaína, eu vi a minha vida declinar de maneira literal. Chegando ao ponto de, por algumas oportunidades, fazer o uso também do crack. Não cheguei a se tornar um viciado em crack. Mas se continuasse na trajetória, no mesmo caminho, era só questão de tempo. Experimentei, mas não segui. Por quê? Porque houve um instalar e eu entendi que eu precisava de ajuda. E quando você precisa de ajuda, quando você precisa de um socorro, quando você precisa de um amparo, você não encontra isso nos seus amigos de bar, você não encontra isso nos seus amigos de noitada, você só encontra isso na família. Então foi quando eu decidi que era uma vida que eu não queria ter para mim. O vício ele te leva à humilhação, você se torna a piada, o deboche para os seus amigos, você se torna o centro do ridículo. E em um determinado tempo eu falei, eu não quero mais viver esse tipo de vida. E se existe alguma coisa a ser feita, é pedir ajuda, então eu vou fazer. Então foi quando eu decidi pedir ajuda para o meu tio, uma pessoa muito próxima, e o primeiro lugar que ele me levou foi a igreja. Então, o meu processo de libertação ele não foi instantâneo, como em algumas situações a gente vê. As pessoas entram na igreja, Deus liberta e dali para frente ela segue uma nova vida, cujo a vida do nosso pastor presidente Ivan Carlos, o testemunho dele segue por esse caminho, né? De Deus tirar, arrancar e ele seguir em frente sem olhar para trás. Eu já não, eu passei por um processo um pouco mais extenso. Então eu comecei a se aproximar da igreja e do evangelho por conta de um vício. Então, de certa forma, até aquilo que me fazia mal me impulsionou, de alguma maneira, a conhecer o evangelho. De maneira superficial, porque nós não temos o discernimento e nós queríamos um benefício. O que eu queria era simplesmente não ser um viciado, mas eu não queria parar de beber. Eu queria ter o controle da bebida. Eu não queria parar de usar minha cocaína, mas eu queria ter controle sobre ela. E as coisas com Deus é sim, sim, não, não.
E demorou um determinado período para que isso viesse a acontecer. Mesmo indo aos cultos, mesmo participando de algumas reuniões que essa igreja promovia, voltada para alcoólatras, voltado para pessoas com problema de vício, seja qual for, ainda assim eu tinha muitos problemas. Eu não consegui em nenhum momento dizer que eu tinha sido liberto. Foi quando entrou a oportunidade de uma clínica de recuperação, também dessa igreja, de uma maneira gratuita, de uma maneira muito bacana, e a decisão de entrar naquele lugar, ela foi minha. Eu falei assim, eu entendo que eu não tenho controle sobre os meus atos, eu entendo que qualquer problema emocional está me levando ao uso de droga. Se eu estou bem, eu quero usar droga. Se eu estou mal, eu quero usar droga. Se eu não tenho dinheiro, eu quero usar droga. E se me sobra dinheiro, eu também quero usar droga. Então tudo me levava por esse caminho. Então ficar fora de circulação, usando essa expressão, poderia ser um ponto de partida para que eu pudesse enxergar uma forma de sair daquela situação. Então a internação em si, o processo de ficar 6 meses em uma clínica de recuperação fechado, ele me trouxe uma experiência muito boa. Qual experiência é essa? De conhecer a Cristo. A clínica ela oferecia todo aporte. Nós éramos ministrados na palavra todos os dias, nós aprendíamos a ter disciplina, horário para todas as coisas, algo que a gente não tinha aqui fora. Nós éramos acompanhados por pessoas e profissionais voluntários, como dentista, como psicólogos, então tinha todo um aporte. Só que isso ele não se faz por si só suficiente para que você encontre a libertação e a transformação de vida, se não houver a proximidade com Jesus. E foi exatamente o que eu conquistei, ou a misericórdia de Deus fez com que chegasse até mim, conhecer a Cristo. Porque quando eu me deparei dentro de uma clínica de recuperação, então você olha para 40, 50, 60 internos, pessoas que dividem a mesma história, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Você se depara com pessoas que passaram por 4, 5, 6, 7 internações e não conseguiram se libertar. Você vê famílias sendo destruídas porque o vício entrou e a pessoa não se liberta, a esposa cansa, pega os filhos, vai embora. Aquilo me trouxe um ponto de vista que eu falei, eu preciso conhecer a Jesus. E ali eu consegui ter uma entrega dentro daquela clínica e eu conheci Jesus. Saí muito bem daquele lugar, Rodrigo. Muito bem. Aprendi sobre a palavra, aprendi sobre santidade, aprendi os princípios bíblicos, aprendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E saí muito bem e consegui se estabilizar espiritualmente e fora deste ciclo de vícios durante um período de 1 ano e meio. E durante este 1 ano e meio, enquanto eu tive a minha mente ocupada com as coisas da igreja, eu colaborava, eu limpava banheiro, eu varria chão, eu chegava mais cedo, eu ligava o som, eu deixava todo mundo embora, desligava o som. Essa tarefa, essa ocupação, ela me fez com que eu ficasse de pé durante este período. Quando eu deixei de ocupar a minha vida com aquilo que era ministerial, com aquilo que era espiritual, então eu passei a ter um declínio. E esse declínio vai te levar exatamente para o mesmo lugar. Então, para você que já me conhece hoje como pastor, que vê eu pastoreando uma igreja, que você é um membro da igreja que eu pastoreio, você vê alguém tão chato, que insiste tanto para que você não perca os seus bons hábitos com Deus, para que você não trate o seu ministério com relaxo, porque com esses pequenos passos que a gente vai se perdendo, se esfriando e deixando que coisas antigas que Deus já removeu da nossa vida volte para o lugar. Então ninguém me contou isso, Rodrigo. Ninguém perguntou para mim, por que você está falando isso? Você acha, não, eu vivi. Eu tive a experiência de ficar em pé, mas não incaível. E quando você caiu, pastor? Quando eu achei que eu era suficiente para se manter de pé. Então as minhas frequências diminuíram aos cultos, a minha participação ela já não era mais como antes. Então eu comecei a andar com quem não devia andar e voltar por caminhos que eu não deveria ter voltado. Consequentemente, inúmeras quedas. Neste meio período é o período que eu conheço hoje
a minha esposa, a pastora Cássia. É o período que nós começamos a namorar. Então, ela pegou só parte do processo de algumas quedas. O nosso namoro foi muito rápido. Nós namoramos 10, 11 meses e depois mais 10, 11 meses nós estávamos casados. Então, nós ficamos nem 24 meses. Deus já preparou um apartamento, nós conseguimos se mudar, nós casamos. Mas só que eu não tinha estabilizado a minha vida espiritual novamente. Então, aquilo que eu tinha deixado de fazer, eu comecei a colocar dentro da minha casa de novo. Lata de cerveja para assistir uma partida de futebol no dia do culto já começou a ser uma rotina. O vício do cigarro voltou a ser uma rotina. Consequentemente, quando isso se elevava, um tropeço e já estava eu usando cocaína de novo. Por algumas vezes, a minha esposa me viu sair de casa e voltar depois de 2 dias, consumir todo o dinheiro da responsabilidade de casa e uma noitada de drogas. Tudo por conta de que eu decidi que era melhor eu andar com os meus próprios passos e trilhar os meus caminhos. Então fica um alerta para você que nos assiste. O vício, ele é algo que a gente vai ter que lutar contra ele até o fim da nossa vida. Jesus Cristo, quando ele entra na nossa vida, ele remove, ele arranca, ele tira. Mas a manutenção de um santo de pé passa muito ou talvez exclusivamente pelas decisões dele. Se Deus te tirou de um ambiente e aquele ambiente é a sua fraqueza, não retorne para lá, não participe, não compactue, não ande por caminhos que Deus já te tirou. Então, quando eu passei por esse período de algumas quedas, de alguns declínios, foi quando Deus usou a vida do pastor Ivan para falar comigo e falou assim, Deus está colocando um fim em tudo isso. E é a última vez. Tá vendo só, pessoal? Olha o testemunho do pastor. Você viu que ele gosta de falar, né? O homem fala bem, ainda mais falando da vida dele. Pastor, nessa época de sofrimento, lá quando o senhor estava na clínica, teve alguma crise de abstinência? Não. Eu não passei por nenhuma crise de abstinência. Deus me poupou dessa crise de abstinência. Muito por conta de que eu fui determinado a ficar naquele lugar. É um lugar de escolha, Rodrigo. Você não está detido por um delito que você cometeu. Você não precisa pagar algo perante a sociedade e também para a justiça. Se você pegar o telefone e ligar para o seu familiar e falar estou indo embora, eles vêm te buscar e a clínica te libera, você não é obrigado a ficar ali. Só que a minha pré-determinação de ficar e cumprir aquele período fez com que eu nem pensasse nisso. E graças à misericórdia de Deus, eu também não passei por um período que precisei ser medicado, que precisei ter um acompanhamento mais profundo por ter passado alguma crise nesse sentido. E em todos os aspectos, Deus foi e tem sido muito misericordioso comigo. O senhor chegou a morar na rua? Não. Não cheguei a morar na rua, porque como eu sempre trabalhei, a gente tem aquele aspecto de que eu sustento, eu controlo o meu vício, né? E dentro de casa eu tive sempre pessoas que estenderam as mãos para mim. Normalmente alguém vai para a rua quando dentro da sua própria casa as pessoas já não acreditam mais nele. Isso leva alguém a morar na rua. Mas eu também não cheguei a esse período de ficar 2, 3 dias longe de casa por conta do vício descontrolado, sim. Mas de ter pego as minhas coisas e ter ido morar na rua, não. Não passei por esse ponto. Pastor, a pastora Cássia, sua esposa que te acompanha hoje, você contando tudo isso, é uma mulher valorosa, né? Muito. Pra ter aguentado o senhor nessa fase. Porque assim, às vezes ela vai querer dar uma panelada na cabeça do senhor hoje, mas o que o senhor já fez, ela devia até falar, o que eu já passei não é nada. Muito. A toalha na cama que ele deixou não é nada. Não, tranquilo. Né, pastor? Passa tranquilo. Porque pelo que o senhor já fez e ela tá com o senhor, ter decidido isso, é uma bênção de Deus. Realmente ela não tinha obrigação nenhuma. De suportar os meus tropeços, as minhas quedas, né? Ela se demonstrou muito companheira. Batata assava.
Porque a mulher é brava. Imagina, né? Porque a mulher é brava. E a gente não tem uma justificativa, um argumento algum para tentar ir contra aquilo que nós fizemos. Então, nos dias mais difíceis, primeiro vinha a porrada, né? Primeiro vinha aquele grande puxão de orelhas, mas consequentemente ela sempre demonstrava o seu apoio e a vontade de que a gente pudesse seguir em frente casados bem para a glória de Deus. Então ela é de extrema importância nessa minha recuperação, não há dúvidas. Pastor, e a Luísa chegou qual momento? O senhor já estava mais tranquilo? Já estava na igreja? Que hora que ela chegou? Já. Foi bem no período que eu estava bem firme, né? Tinha passado já esse período de turbulência, de quedas, então, mais uma vez, Deus tirou de mim o desejo de fumar, de beber, já não estava usando drogas por mais de 1 ano e meio, quase 2 anos novamente, tudo isso frequentando a igreja com o pastor Ivan, e nós estávamos casados, acho que já tínhamos 3, 4 anos, e a gente não projetava ter filhos, né? O que nos impulsionou a tentar uma gestação foi por conta de que o meu avô, meu falecido avô, recebeu um diagnóstico de uma doença e nós não sabíamos o rumo que essa doença tomaria na vida dele, e por ele ter sido a pessoa que me criou e que eu me inspiro como caráter de homem, eu entendia que eu devia dar essa honra para ele, de ele me ver casado, de me ver como um pai de família, só que não deu tempo, né? Infelizmente, a minha esposa engravidou em janeiro para fevereiro, e quando foi mais um pouco adiante, ele acabou vindo a óbito no meio da gestação dela, não teve o tempo de ver a Luísa. Mas o que eu carrego comigo de lá para cá é o orgulho de nunca ter deixado, ou da Luísa nunca ter visto eu com uma lata de cerveja, com um cigarro na mão, ou até mesmo voltando para casa de uma maneira alterada por conta de uso de droga. Então, desde a gestação da minha esposa, hoje a Luísa está indo para 10 anos de idade, então já estava mais tranquilo e foi o período que ela apareceu em nossas vidas para nos alegrar. Pastor, qual foi o momento maior assim que o senhor se lembra que Deus trabalhou na sua vida? Algum milagre, algum testemunho? Não há dúvidas que foi na enfermidade da Luísa, né? Ela passou uma dificuldade? Passou. Nós, na verdade, acho que ninguém está preparado para isso, né? Para receber uma notícia ruim, um diagnóstico médico negativo. Nós também não estávamos com uma criança, então piorou. A nossa filha tinha 4 anos de idade, era exatamente a data que nós estávamos comemorando 7 anos de casado, dia 27 de novembro. Então, eu trabalhava ainda na rua, né? Estava distante e a esposa estava em casa com a Luísa. Falou assim, vou levar a Luísa no pronto-socorro, tá com um catarrinho e tal. E o diagnóstico lá do médico apalpar o abdômen dela, descobriu um caroço muito grande. E a gente descobrimos dali para frente que ela tinha um grande tumor no seu abdômen. Então, abriu um grande buraco. Ela foi com dor no abdômen, não? Não. Foi com outra coisa? Nunca reclamou. Não, ela foi para ver um catarrinho, nariz escorrendo, gripe, coisa de criança. Que coisa. E o hospital muito cheio, pronto-socorro. Habitualmente os médicos, né, na correria de atender, não uma crítica, mas um entendimento, né? Uma inalação, um remédio mais prático, né? Para atacar, né? Isso, para atacar realmente o que a mãe foi buscar para a melhora do filho no hospital, né? E no caso da Luísa, não. Pelo que a minha esposa me falou, ele teve o cuidado de colocar ela de barriguinha para cima e fazer ao menos aquele toque abdominal, né, costumeiro que eles fazem. E nesse toque ele identificou uma massa muito grande mesmo para o tamanho dela. Eles diziam ser gigante. Então os exames de imagem foram confirmando que não era nada que o corpo iria expelir de um dia para o outro e precisava se aprofundar. E os exames levaram a confirmação de um neoblastoma que ela teve do lado direito, um tumor muito específico para a criança, para a idade dela e até mesmo para o sexo feminino, segundo o que a medicina nos explicou. Então a chegada da notícia, ela trouxe um buraco. Inclusive quem estava conosco no dia que a notícia chegou foi o pastor Ivan. Nós ligamos, estamos no hospital, não sabemos o que é, mas é preocupante. Então, ele na função pastoral
foi até lá e exatamente o momento que ele chega, é o momento que a junta de médico chamou eu e a minha esposa, como os pais da criança, para poder entregar o diagnóstico. Ali um buraco, Rodrigo. Mas daí para frente, pensa num trabalhar de Deus. Pastor. Mas assim, o senhor na hora, naquele momento, pensou em desistir? Não. Em desistir, não. Ali eu tive a minha estrutura aprovada como homem. Ali eu tinha que decidir se eu se tornaria um covarde, alguém interessado nos bens que Jesus pode oferecer. Foi a virada, né? Ou se eu se tornaria de verdade um homem de Deus e concordaria com tudo aquilo que Deus tinha por fazer na minha vida, não importando qual que fosse o final daquela história. Eu tive meu momento de choro, eu fui para minha casa e eu gritava sozinho na sala do meu apartamento. Ela é uma criança, senhor. Ela não tem pecado. Que antes esse tumor fosse em mim, eu mereço todos. Mas ela não. E a resposta de Deus foi: você chora o que você tem que chorar, porque amanhã cedo você vai sair para o seu trabalho e você vai viver a sua vida, porque eu estou no controle. E não me deu uma resposta se isso terminaria na minha ótica bem ou não. Só me fez acreditar que ele estava no controle e aquilo foi um grande divisor de água, se eu posso dizer, de amadurecimento espiritual. Porque ali não tinha duas opções a não ser confiar, já não estava mais no controle das minhas mãos. Então foi um momento muito difícil, mas um momento de uma grande experiência com o Senhor. Não há dúvidas disso. Tá vendo só, pessoal? Tem que confiar no Senhor, porque ele faz coisas tremendas, né, pastor? Pastor, e aí teve a cura? Houve. Conta pra gente como foi. Houve um processo bastante extenso, bem detalhado, e a você que nos ouve bem atentamente, você vai ver que em todos os detalhes houve as mãos de Deus. Assim que esse diagnóstico ele foi dado para a Luísa, isso era por volta de 12:30. Nós estávamos em um hospital aqui na região do Anália Franco, que não tinha aporte para suportar a oncologia infantil. Então ela precisaria procurar um outro lugar, precisaria procurar algo específico. A médica que conversou conosco falou assim: eu vou dar alta para a Luísa, porque ela não tem dor, ela não tem sangramento, ela não tem nada que ela precise ficar aqui sendo medicada, sendo tratada, nada disso, ela tá bem, tá saudável. Vocês vão procurar um médico e o médico vai seguir com o tratamento dela, ele vai decidir o melhor caminho. Só que ela puxou uma vírgula e falou assim: espera só um minutinho, antes de eu assinar a alta de vocês, eu vou ligar para uma médica amiga minha e ver se ela consegue nos ajudar. Então, essa doutora ligou para uma amiga dela, uma doutora muito conceituada. Ela tinha uma junta médica especialista em oncologia infantil, um hospital ali na Vila Mariana. E ela falou assim: eu não estou no hospital agora, mas eu vou ligar lá e vou falar que vamos receber um paciente com nome tal, que é da minha responsabilidade. Então ela nem teve alta. Dali foi feito todo o processo de uma remoção pela ambulância do hospital mesmo, né? Minha esposa acompanhou essa remoção, eu fui com o carro. Chegamos naquele hospital e eles receberam a Luísa e tal, aquela agitação toda, nós muito preocupados, não tinha disponibilizado um quarto ainda. Minha esposa ficou um pouco chateada e querendo pegar todo mundo lá dentro. Mas as coisas foram se aquietando, logo acomodaram ela num quarto. E quando foi no outro dia, essa doutora que havia pedido que a Luísa fosse transferida para lá, os cuidados dela, apareceu. E quando ela apareceu, ela pegou os exames na mão, que já haviam sido feitos. Ela falou assim: de fato, tudo se encaminha para um neoblastoma mesmo, tá? Agora só falta a gente saber o grau dele, se ele espalhou. Ela foi muito clara. Jogou limpo, né? Sim, tanto que ela falou assim, a especificação deste tumor, a propagação dele, é que ele tenha tomado conta dos ossos e do pulmão dela. É muito habitual. E pelo tamanho que ele tá, só que assim, é um achismo. Só vamos saber exatamente quando a gente seguir com todos os exames. E aquilo foi muito preocupante. Então ela falou tudo aquilo qual os caminhos que ela poderia percorrer, né, para o tratamento, a cirurgia, químio, radioterapia e por aí vai.
E ao final ela trouxe uma frase que aquilo entrou no meu coração. Ela não se apresentou como uma mulher religiosa. Ela não se apresentou como uma mulher temente a Deus, né? Até por ética ao trabalho dela. Mas quando ela terminou, de falar sobre todo o diagnóstico, todo o processo que havia de ser feito, ela falou assim: pai e mãe, eu tenho algo para dizer a vocês. Eu só estudei oncologia porque eu acredito na cura. Aquilo entrou no meu coração. Falei, se essa mulher que em nenhum momento se manifestou servir a Deus, tá falando que crê na cura, eu não posso pensar diferente. Eu não posso pensar diferente. Então ali seguiu um processo de 17, 18 dias muito, muito, muito difíceis, né? Porque uma bateria de exames a ser feita. Ela pequenininha. Muito pequena. A Luísa, naquela época, tinha 12 quilos e 80 centímetros. Nossa, que magrinha. Me recordo muito bem porque nós tínhamos vindo de uma viagem de um parque e aquilo ficou muito marcado porque ela passava na placa para ver a altura para poder ingressar os brinquedos, né? Então ficou muito marcado e ela também sempre gostou de entrar em farmácia, subir em balança. Então nós tínhamos bem memorizado isso, uma estrutura muito pequena de fato, para suportar a pressão de muitos dias internada, para suportar a pressão de que logo ela ia sair dali bem e passar por todos esses exames. Mas em todos os aspectos nós vimos Deus trabalhar em favor da Luísa dentro daquele lugar. Todos os exames foram realizados. E um exame que ela teve mais dificuldades em deixar fazer era um raio-x ou uma tomografia da parte torácica dela, né? E como ela estava com o nariz muito, muito, muito obstruído, então os médicos não queriam sedar para que ela fizesse esse exame com algum medo, né? Porque correria risco. E nós também decidimos por bem não autorizar, não persistir. Era dado uma medicação para ela, não me recordo o nome, que induzia ela ao sono, né? Algo nada muito profundo, algo leve, mas que pudesse deixar ela fazer o exame porque ela estava muito agitada, ela não conseguia, ela não deixava. Então, quase, assustada, né? Isso, quase no final desses 18 dias da primeira internação dela, sedaram ela com esse medicamento. Ela conseguiu fazer o exame, porém no meio do exame ela acordou, agitada, tudo, mas chegaram a uma conclusão. Quando trouxeram o resultado dos exames para nós, a médica falou assim: o tumor se espalhou no pulmão. Está cheio de nódulos. Então, desse jeito. Que baque, hein? Sim, muito, muito claro. Que baque. Muito claro. Não rodeou, não procurou um termo mais leve, sabe? Para poder encaixar. Não falou assim, ó, o resultado da tomografia do tórax da Luísa saiu. Os pulmões dela estão cheios de nódulo. Tudo indica que isso é uma metástase. E o câncer dela, o tumor já se espalhou. O outro buraco, o que estava sendo fechado, abriu e agora abriu maior. Porque agora nós tínhamos o embasamento de muitos dias de internação, exames sendo feitos. E agora? Como que vai ser? Só que ainda faltava o resultado da biópsia sair. Esse era o mais demorado e esse foi sair somente nos últimos dias. E foi exatamente este resultado que a gente consegue enxergar o cuidado de Deus. Uhum. Eu me recordo que eu estava no escritório trabalhando na região da Marginal ainda, Marginal Tietê. Minha esposa me ligou, falou assim, corre pro hospital que a médica tá aqui, quer falar com nós dois juntos. Falei, meu Deus do céu, de novo não. E a bebê tava onde? Tava internada ainda. Tava internada. Isso. Então a gente já tava passando por um setor de oncologia. Aí você anda alguns quartos. A minha esposa ficou 24 horas por dia durante todos esses dias lá. Então ela fez amizade com outras pessoas, conheceu outras histórias, viu crianças passando por um processo de quimioterapia, de radioterapia, viu crianças que saíram com diagnóstico de cura voltar para aquele lugar novamente adoecidas. Então a gente olha para uma situação dessa e fala, eu vou ter que passar. É quase que imprescindível, todo mundo está passando. Então vamos se preparar.
E ela me ligou, falou assim, corre pro hospital porque saiu o resultado da biópsia e ela era o principal exame que nós precisávamos, né? Para ver qual que seria a diretriz médica. E quando eu cheguei lá, nem a médica sabia dizer. Ficou abismada. Ó, pega a Luísa e vai para casa. Desse jeito. Todos os exames que nós fizemos apontado para o neuroblastoma dela não acusaram e não certificaram que seja. Sabe aqueles tumores, aqueles nódulos que estavam nos pulmões? Era apenas catarro. Nossa. A Luísa está bem. Ela vai para casa. O tumor dela não é um tumor maligno, e sim um tumor benigno. Óbvio que vocês vão ter que continuar com o processo de tratamento, fazer a remoção via cirurgia, não sei de que maneira vai ser, tá? Mas vai precisar ser removido, mas posso garantir para vocês que tudo aquilo que nós imaginávamos aqui, nada se confirmou através dos exames. Ali nós vimos a potente e forte mão do Senhor ajudando e cuidando nos mínimos detalhes de uma criança que tinha apenas 4 anos. O fato é, Rodrigo, que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena, né, pastor? Vale a pena. E muito. Não tem situação adversa, notícia ruim, que Deus não possa te estruturar para passar e não confirmar no teu coração que Ele está ao controle de todas as coisas. Então ali a gente foi com a Luísa para casa, ficamos mais um período, até mais adiante a gente passar outro período para poder fazer a cirurgia. Mas vimos Fez a cirurgia. Sim, sim. O processo cirúrgico dela foi meio enrolado, se eu posso dizer assim. O médico que acompanhava ela solicitou pro convênio, tudo certinho, né? Mandou a descrição, o código e por aí vai. E tava pronto, tava marcado, tava agendado. E uma sexta-feira eu tava em uma feira, tava comendo um pastel, o telefone tocou. Quando eu olhei, 21 do Rio de Janeiro. Falei, que estranho, atendi o telefone. É o senhor Leandro Miranda? Falei, sim, é o senhor Leandro Miranda. Ó, aqui tá falando da central da operadora de plano de saúde, né? E houve uma rejeição aqui sobre o processo cirúrgico da Luísa. Você tá sabendo? Eu falei, não. A cirurgia estava marcada para 2 dias. Então, falei, pô, não tô sabendo de nada. Falou assim, ó, o código que chegou até nós, que o médico enviou, não é um código que ele está cadastrado, apto a realizar esse procedimento. Então, a operadora ela não vai fazer o repasse financeiro para a cirurgia da Luísa. Então, assim, você tem 2 opções. Ou você vai cancelar a cirurgia, como ela está muito próxima, ou você vai seguir com ela e você vai pagar do seu bolso. Não. Saí de onde eu estava, fui direto à clínica, conversei com o pessoal lá, falou assim, não, a gente nem aceita dinheiro aqui. A gente não recebe valor em espécie. Era um golpe, pastor? Não, não era um golpe. Realmente houve um engano. Houve um engano. Então a cirurgia ela acabou sendo desmarcada por aquele momento. Para Deus provar que ele cuidava de tudo nos mínimos detalhes. Escute isso, Rodrigo. Em um determinado dia eu tô trabalhando, minha esposa me liga e fala assim, nossa, a doutora me ligou aqui no meu celular e pediu para levar a Luísa lá no hospital que ela está agora, no centro da cidade. Ela quer ver a Luísa. Eu falei, então vai, né? E chegando naquele lugar, ela falou assim, mãe, você pode me mostrar a cirurgia da Luísa? A doutora falou assim, não, doutora, ela não fez a cirurgia ainda. Como assim? A cirurgia não foi feita? Ela estava... O hospital que nós levamos a Luísa não atendia o nosso convênio. Certo. Tá? Então nós precisávamos voltar pro hospital que ela ficou internada. Essa doutora cancelou todos os atendimentos dela. Colocou a Luísa e a Cássia dentro do seu carro particular e levou ela até o outro hospital e falou assim, vocês fazem a internação dessa criança agora, porque ela só vai sair daqui depois que ela fizer a cirurgia dela. Ela parou a vida dela naquele dia apenas para atender a necessidade da Luísa. Foi enviada, hein? Porque o tumor estava crescendo muito rápido. O tumor, quando nós descobrimos ele estava com 7 centímetros.
Da descoberta do tumor até a cirurgia, não se passaram 4, 5 meses. E esse tumor ele avançou de 7 centímetros para 11 centímetros. Então ele cresceu muito rápido. Ele foi removido dela quase que o tamanho de uma laranja, pra gente ter uma noção. Segundo o que o médico falou. Pequenininha, fraca. Isso. Então você pegava ela, você envergava ela com a barriga pra cima, ele despontava no abdômen dela, um grande caroço. E quando ela viu aquilo, ela falou assim, não, de maneira alguma. Como a Luísa não foi, não teve a cirurgia dela realizada ainda? Então ela pegou a minha esposa, colocou no carro particular dela junto com a Luísa, transferiu até esse outro hospital, chegou lá, fez as exigências dela para que a Luísa fosse internada. Todos os exames que ela já havia feito precisaram ser refeitos antes do processo cirúrgico. E exatamente os mesmos resultados que aconteceram da primeira vez aconteceram na segunda. Ou seja, Deus confirmando que ele continuava no controle de todas as coisas. Então, em cada detalhezinho, nós vimos o mover de Deus, nós vimos o cuidado de Deus, a maneira que ele providenciou pessoas, a maneira que ele tratou a Luísa e também dando aporte para aqueles que estavam sofrendo com a notícia ruim, que ela de fato não é fácil. Abalou todo mundo, né? Sim, não, de fato não é fácil para ninguém. Para ninguém. Isso ninguém me contou, eu vivi na minha pele. Até que ela conseguiu fazer o processo cirúrgico, que também a gente consegue enxergar as mãos de Deus. Muito, muito interessante, porque a cirurgia dela foi uma incógnita, né? Bom, nós precisamos remover. O que os médicos conseguiram chegar de conclusão através dos exames é de que esse tumor estava muito próximo ao rim dela. Então, o médico nos procurou, falou assim, é uma cirurgia muito delicada, por conta de que nós estamos muito próximo de um órgão vital. Então, não temos margem para erro, e nós não iremos correr esse risco. Então, pai, mãe, vai ser feita a remoção até onde for possível, tá, desse tumor. E é provável de que ela tenha que passar por sessões de radioterapia ou quimioterapia, né? Não me recordo qual foi a via que ele indicou, mas ela haveria que passar, ou uma outra hipótese, ela passaria por um novo procedimento cirúrgico apenas para uma cauterização daquilo que sobrou do tumor, para a gente usar um termo bem claro aqui. Então, havia isso. Doutor, quanto tempo de cirurgia? Em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Bastante tempo. Bastante tempo. Nós sempre confiando em Deus. Mesmo muito preocupados, porque nós somos de carne, nós temos sentimentos, é o nosso filho que está ali dentro, e é algo terrível, porque quando chega a hora, o médico pega pela maca, puxa até o centro cirúrgico, e ali quando ela é sedada, você já não sabe de mais nada. Então é essa apreensão. Se pudesse, a gente gostaria de ficar dentro daquela sala, mesmo que fosse para ver ela aberta, mas para estar acompanhando e tendo notícias visual do que está acontecendo. É ruim quando você sai do ambiente, as portas se fecham e você fica à mercê de uma resposta. Então essas 3 horas, elas se multiplicaram. Foram terríveis, mas quando os médicos saíram lá de dentro, a resposta foi muito positiva. Foi, mais uma vez, o poder e o cuidado de Deus. O pastor é assessorado, tá? Assessorado. Ele é o pastor blogueirinho da Comunhão com Deus. Isso não, mano. Então, ele é assessorado, tem uma assessoria que envolve aqui e tá ajudando ele. Não cria esse rótulo em nome de Jesus. Só servo de Deus. Né, pastor? O pastor servo de Deus já é o suficiente. Não cria esse rótulo. Sim, dentro desse processo, no dia que nós recebemos o diagnóstico, que a Luísa estava com tumor e também que era um neoblastoma, além da companhia do pastor Ivan e da pastora Simone, estavam acompanhando nós o pastor Marco e a pastora Mônica, que foram pastores do Ministério Comunhão com Deus. Hoje, Deus enviou eles a ter o próprio ministério, mas é um grande casal de um homem e uma grande mulher de Deus, que também na hora que nós mais precisávamos de apoio... Os amigos da fé, né, pastor? Estavam lá. Então, muito importante.
já que foi colocado esses nomes aqui, fica a nossa eterna gratidão por aqueles que esteve do nosso lado nesse momento tão difícil, tão dolorido, de que falta palavras. E ali houve um abraço amigo, não só do pastor Ivan, da pastora Simone, mas também do pastor Marco Antônio e da pastora Mônica. Fica os nossos agradecimentos, um beijo especial no coração de todos vocês. Pastor, fala um pouquinho, mas antes, galera, já se inscreveu no canal? Já deu aquele like? Comenta aí quem você quer ver aqui, porque talvez o pastor Leandro ou o pastor Ivan vai estar entrevistando, hein? Depois de você se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações. E se você, membro da Comunhão com Deus, você tem um comércio, tem um empreendimento e você quer ajudar o nosso canal patrocinando, vou deixar os contatos aqui na descrição, que a gente vai auxiliar você e você vai passar aqui na tela. A gente vai estar mostrando o seu trabalho para as pessoas que vão assistir os nossos vídeos. Combinado? Pastor Leandro, que felicidade ter você como nosso pastor. Eu há muito tempo, eu sou cristão, mas aqui vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Fui criado num berço católico, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Mas depois da minha adolescência, quando eu retornei para São Paulo, minha mãe estava convertida, minha irmã, e eu sempre ali, sempre quando eu ia para batizar, arrumava uma namorada, aí eu arrumava um serviço longe, e sempre acontecia alguma coisa. E e o que aconteceu? Tava com a minha esposa, tava com meu filho, mas não casado, né? Juntou, vamos morar junto, tal. Aí descobri uma igreja de comunhão com Deus, sempre orava para Deus mostrar uma igreja pra gente poder ir. E perto de casa tinha comunhão com Deus, a Larissa começou a ir, daí eu fui também. Aí o pastor Leandro já veio, atendeu a gente, a pastora Cássia, os membros da igreja, todos. Só tenho a agradecer a recepção de todos os membros da igreja, todos. Desde o que senta no fundo até o que senta no primeiro banco. E o pastor foi lá, orientou a gente, vocês têm que casar, porque vocês têm que fazer o batismo. Daí a gente foi lá, organizamos. Aí a Larissa, o papel dela era lá de Minas, deu um rolo pra trazer o papel. Eu falei, Larissa, tem que casar esse ano, porque eu quero tomar a Santa Ceia em 2024. Eu tô cansado de quando chegar a Santa Ceia, eu fico lá, eu sou o único que não toma. Dá uma vergonha. Daí eu falei, poxa, parece quando você não toma Santa Ceia, quando você não é batizado, parece que você tem um carimbo na testa, desviado. Todo mundo tá salvo e você tá lá. Você tá, sabe, tem aquele... Você mesmo se acusa. Daí eu falei, não, tem que resolver essa situação. Daí a gente foi lá, a gente casou. Claro, pelo batismo. É brincadeira, Larissa. Aí a gente se casou. Aí eu quero agradecer aqui também, no vídeo, quero agradecer a Comunhão com Deus por ter nos batizado fora do dia do batismo. Porque como a gente trabalha com o evento, o pastor Ivan, o pastor Leandro, a Daniela do Louvor, o Fernando apareceu no final, Fabinho tava lá, o Leandro tava lá, a Vivi tava lá secando a água, o Márcio tava lá, se eu esquecer alguém me perdoa, e a pastora tava lá, minha mãe tava lá, e vocês, sem ter obrigação nenhuma, vocês foram lá e batizaram a gente fora do horário. E no outro dia, a primeira Santa Ceia nossa foi fora do horário, porque domingo nós estávamos trabalhando, foi no outro culto da quarta-feira. Então a comunhão com Deus, a gente se sente acolhido, pastor. E obrigado por isso. E fala um pouquinho da sua família comunhão. Muito legal, né? Fico muito feliz em ouvir isso da sua parte. Foi aquilo que falávamos há pouco na caixinha de perguntas, né? A aptidão para ensinar, ela tem que ser um atributo necessário para aquele que almeja ser um pastor. Então, a sua alma, a sua vida, da sua família, ela é de um valor incalculável. Então, a responsabilidade de um pastor é ensinar e mostrar o caminho que você tem que trilhar para que você conquiste a tua salvação. Então, fico muito feliz. Isso vai mostrando que nós estamos um passinho de cada vez no caminho certo, no caminho de ensinar e no caminho de levar pessoas para o caminho da salvação. Fico muito feliz. Sobre a família comunhão, eu costumo falar, Rodrigo, que se Deus tivesse me dado autoridade para mim escolher quem eu gostaria de estar comigo, né, tanto antes da igreja de Vila Formosa quanto agora
durante o acontecimento dela, eu não teria escolhido tão bem como Deus escolheu para mim, né? A gente olha o externo e Deus olha o interno. Então, nós viemos da igreja sede apenas com uma chamada para uma igreja. Essa igreja de Vila Formosa, ela se instalou primeiramente em um outro endereço durante o período pandêmico, né? Extremas dificuldades, tanto por ser em um endereço residencial, aquele período muito turbulento que o mundo inteiro passou, abre comércio, fecha comércio, põe máscara, tira máscara, volta a crescer os números de infectados e por aí vai. E Deus falou que ia mandar um povo, e nós íamos fazer o culto quarta-feira, Pedro, Tiago e João, às vezes só Pedro e Tiago, mas ainda assim nós acreditávamos naquilo que Deus estava falando, queria enviar um povo. E o pastor Ivan, ele foi visitar a igreja que antigamente era no endereço que nós estamos instalados hoje, e o pastor de lá comentou que já estava saindo daquele endereço por conta do crescimento da igreja, estava indo para um salão maior, e o pastor Ivan se interessou em adquirir aquele salão por meio de uma locação e instalar a igreja Comunhão com Deus ali. Então, ali começou a ser construído uma história muito legal, Rodrigo. Porque assim que nós adentramos naquele salão, nós vimos a necessidade de colocar as lâmpadas que não tinha. O pastor Ivan providenciou, comprou as lâmpadas. Quando nós voltamos depois de 2 dias, a luz estava cortada. Nós iríamos iniciar os cultos na igreja de Vila Formosa, no endereço atual, com em torno de 12 cadeiras plásticas, né? E uma estrutura mais tranquila, mais improvisada, mas iríamos fazer os cultos. Só que com esse corte de luz repentino, inesperado, né? Eu liguei para a concessionária de luz. Foi uma rasteira, né? Ligamos para a concessionária da energia e tal. E ela falou, tem muitos débitos aqui. O valor não chegava a ser um valor tão alto, mas eram inúmeros débitos de 12, 10 reais, que se tornaram um valor alto, que não foram aquela pagos. Taxa mínima, né, que vai indo. Isso, de 2010, 2011, 2012. Falei, pô, Jesus, na nossa vez o pessoal decidiu cortar, outra igreja estava aqui, não aconteceu nada. Mas depois a gente entendemos o processo de Deus. Nesse meio tempo, Deus me mostrou o quão leal o Márcio seria comigo naquela obra. Falando dentro da sua pergunta, né? A família. Então, sim, eu quero que você que está nos acompanhando nesse podcast entenda o porquê eu tenho bons motivos para dizer isso. Quando nós se deparamos com aquele salão sem luz, sem conseguir fazer os cultos, sem membros. Então, vamos trabalhar no salão, nós temos tempo, precisávamos aguardar que o proprietário do salão fizesse o pagamento dos débitos, a baixa junto à concessionária de energia para que eles pudessem fazer a religação. O Márcio, ele trabalha numa empresa de família que faz transformadores de energia. E lá também ele tem inversores. Então nós começamos a colocar o meu carro lá dentro daquele salão. Nós colocávamos um inversor de energia na bateria, ele convertia energia e nós conseguimos ligar a furadeira, ligar uma lâmpada e ali nós começamos montando todo o trabalho de furar teto, coloca uma caixa. O pastor Ivan, ele fez um investimento que ele não tinha, se desfez até de bem material, colocou cadeiras para nós, aquelas cadeiras almofadadas foram enviadas pelo pastor Ivan. Ele nos deu a bateria que nós não tínhamos, enviou para lá. Ganhamos a doação de 2 microfones sem fio pelo próprio Márcio e fomos montando a igreja. Quando nós não tínhamos mais o que fazer, as cadeiras estavam lá dentro, o som estava instalado, a mesa estava ligada, nós só precisávamos de que alguém fosse lá, encostasse um fio no outro e trouxesse energia ao salão. Né? Bom, agora é só esperar. Foi exatamente quando isso aconteceu. Então... foi no tempo exato. Foram em torno de 30 dias. A igreja ficou fechada, sem ter culto. E durante esses 30 dias nós conseguimos organizar toda a parte física da igreja. Quando nós terminamos, a luz voltou. Então nós conseguimos começar o culto de uma maneira mais confortável
para poder receber as pessoas. Então ali, o Márcio, por ser um colega de infância, de morar no mesmo bairro, mas não de ser um amigo íntimo, né? Ele demonstrou a lealdade que ele tinha, né? Era domingo à noite, ou por vezes de madrugada, 1h30, 2h da manhã, nós estávamos ali, comprava 2 garrafas de água, um saco de suspiro, e a gente ficava ali furando, fazendo trabalho. Às vezes a minha esposa ia aos domingos, fazia um lanche, levava um lanche no carro, a gente comia. E assim começou a construção de uma igreja e também de um povo. Daí pra frente, foi Deus enviando. Daqui a pouco a nossa irmã Vivi, que veio para poder visitar a igreja anterior, chegou, gostou e ficou. Daqui a pouco entra o Fernando e a Daniele, que hoje o Fernando é um obreiro, e a Daniele já veio com a sua unção de diaconisa, e nós fizemos a ficha cadastral, e quando nós olhamos, um baterista e uma diaconisa. Tá mudando a situação. Deus foi começando a apresentar algumas pessoas para nós dentro daquele lugar. Daqui a pouco nós recebemos o diácono Caio e a diaconisa Tatiane, que são obreiros prontos, formados, moram muito próximo, conseguem nos auxiliar em qualquer dificuldade que nós temos. Então... E detalhe, já veio com o Ministério Kids junto, né? Já trouxeram. Hoje a família deles é engajada em todos os ministérios, nas irmãs, nos varões, são obreiros, tem jovens, tem criança, e isso é muito legal, porque a necessidade da igreja fez com que essas pessoas, e repito as suas palavras, vai faltar nome de pessoas aqui, e especificar o que elas fizeram para nos apoiar dentro da igreja, né? Então fica o nosso pedido de perdão se esquecemos de você, mas a necessidade da igreja fez com que Deus enviasse um povo que verdadeiramente comprasse a nossa briga. Então nós temos assim uma eterna gratidão pelo povo que Deus nos enviou, e verdadeiramente, Rodrigo, a gente pode falar que ali nós somos muito mais do que pessoas que congregam na mesma igreja. Nós somos verdadeiramente uma família. Que é o que a igreja tem que ser, né, pastor? Isso. A igreja não tem que ter rancor, gente. A gente tá no mesmo propósito de morar no céu. Então a gente tem que tá bem, né? A carne é difícil, né? Mas tem que orar. Orar e jejuar para dar certo. Isso é algo que a gente aprendeu desde muito cedo com o pastor Ivana. A lealdade, a amizade, a aliança. Então, pastor, acho que o crente, ele sofre muito porque para ele ser crente, ele tem que ter muito autocontrole. Então, assim, se o crente não tem autocontrole, se você não domina sua própria mente, os seus pensamentos, fica difícil você ser crente e seguir um caminho de socializar com as pessoas. Porque se o crente não conseguir se encontrar nessa parte psicológica, colocar as coisas encaixadas, conversar com Deus, me dê sabedoria para me entender que aquele irmão tá assim porque pode ser que ele esteja num dia mal. É difícil, é complicado. Então, assim, isso é tudo trabalhar de Deus. A igreja, Rodrigo, ela é um lugar de cura para as nossas deformidades e de crescimento, por conta de que nós vamos deparar com pessoas que vão fazer exatamente aquilo que nos tira a paz. Você vai encontrar pessoas dentro da igreja com inúmeros defeitos. Você vai encontrar o irmão que grita mais, o que fala baixo. Eu dou glória lá, fica todo mundo com raiva, isso. Né? E para algumas... assim, usando esses termos mais superficiais, mas todos com deformidades, todos com alguma falha. E quando nós olhamos para essa dificuldade que alguém do nosso lado tem, não é pra gente apontar, não é pra gente julgar, não é pra gente dar as costas. Quando a gente entende a essência do evangelho, é olhar para essa pessoa e falar assim, no fundo, você veio com tudo isso para me ensinar a ser uma pessoa melhor. Para aprender a respeitar você, a aprender a lidar. E assim as pessoas também aprendem a lidar com os nossos defeitos e com as nossas deformidades. A essência de uma igreja, de um convívio, de uma família, é isso. Se a gente for levar pro termo família mesmo, bora aí você que me ouve, você que nos assiste, pegue a sua família, olhe, todos têm um defeito diferente.
Todos têm uma maneira diferente, mas que no fundo se encaixam e que se alguém sair, se essa peça faltar em uma confraternização, faz falta. Pode ser o tio chato, se ele não tiver, faz falta. Então, é assim que a igreja é. Ela é formada de pessoas com inúmeros defeitos, mas que se completam uns família, aos outros, né? No crescimento. Exatamente, uma família. Tá vendo só, pessoal? Família é tudo. Pessoal, o pastor tá com alguns compromissos ainda, a assessoria tá com a agenda cheia ali. Ô, pastor, é uma benção, hein? Pastor, se olhar pra aquela câmera aqui, ó, você vai mandar uma mensagem aí, pastor. Manda uma mensagem pro povo. Uma mensagem pra quem... Pode olhar lá. Uma mensagem pra quem nos ouve nesse momento. A palavra de Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Isso é algo fantástico em um versículo tão pequeno da Bíblia que se faz suficiente para todas as áreas da nossa vida. Então não importa qual o momento, a circunstância, a gravidade, a profundidade daquilo que você está passando, lembre-se que tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Então, se você precisa de uma libertação dentro da sua casa, ore com fé, ore crendo que Jesus é o libertador. Se você está precisando, talvez, de algo na área da saúde, como eu vivi com a minha filha, creia, ore e espere no Senhor, porque o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se inclinam a Ele. Então não esmoreça, não perca a sua fé, não deixe que as pessoas digam que você não vai conseguir, porque a Bíblia nos dá inúmeras garantias, que se você crer, não precisa o teu irmão crer, não precisa o teu familiar crer, não precisa até mesmo o teu pastor crer por você, basta você crer naquilo que você tem orado e apresentado diante de Deus. E eu tenho a plena convicção que não importa a área que está em dificuldades na sua vida, Deus vai suprir, vai alcançar, vai mudar e o nome dele será glorificado. Isso aí, pastor. Toca aí. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Esse foi o quadro Mentes Fortes, nosso podcast da Comunhão com Deus. E fica ligadinho que vai ter os próximos episódios. Ainda vai ter a pastora Cássia aqui ainda, vai ter a pastora Simone. As mulheres vão vir aqui contar toda a verdade sobre os pastores, hein? Quero ver, hein? Se prepara, hein, pastor Leandro? Se prepara. Dona Cássia, a senhora é a próxima. Simone, por favor. Pessoal, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos.